Acharam? Josué capítulo 3, que bom que vocês vieram hoje, nesse último culto do ano. Daqui a pouco começam os fogos, então a gente tem que correr com a palavra, porque depois fica difícil falar no barulho todo. A partir do versículo 1, Josué capítulo 3, e Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento. E eles ordenaram ao povo, Josué capítulo 3, versículo 3. E eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não venhais próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira da água do Jordão, permanecereis de pé e parados no Jordão. Amém? Eu fui começar a mensagem nesse capítulo de Josué que me veio à mente, e eu descobri que no dia 31 de dezembro de 2023 eu usei esse mesmo capítulo. 31 de dezembro de 2023. Naquele dia o desafio que foi compartilhado com a igreja é que nós precisamos crer no Senhor. Já fazia 40 anos que eles tinham chegado nesse mesmo ponto. Lembra que o povo ficou rodando 40 anos no deserto? Então, 40 anos antes, o mesmo povo de Deus, não exatamente o mesmo, mas aquela multidão que saiu de lá do Egito, eles tinham chegado no mesmo lugar. E Deus tinha falado: manda espias, 12 espias para ver a terra que eu vou dar para vocês. Ou seja, vai lá olhar o que eu vou dar para vocês. E os 12 espias foram, ficaram 40 dias rodeando a terra de Canaã, e voltaram dizendo: não, a gente não pode entrar. Tem gigantes lá, nós perto deles somos como os gafanhotos. Só trouxeram notícia ruim, e eles conseguiram convencer o povo de que era melhor não entrar na terra prometida. E o povo resolveu: vamos voltar para o Egito, vamos ficar no deserto. E ficaram 40 anos rodando no deserto. Sabe quando você está perdido, você roda, daí você fala: eu já passei aqui.
Aí você roda. Meu irmão estava lá em Manaus com um barquinho e os filhos dele, ele não tinha ainda o GPS direito, ele achava que ele sabia o caminho certo para voltar para a aldeia que ele estava, e de repente o Caio virou e disse: pai, você está perdido, e eu vou contar para a mãe quando a gente voltar. Ele, de fato, ele estava perdido, mas ele estava dando uma de que estava no controle da situação. O povo ficou 40 anos, um ano para cada dia que eles ficaram conhecendo a terra. E agora, 40 anos depois, uma parte daquele grupo ficou no deserto, eles morreram, porque eles não creram na promessa de Deus. Então nós vamos entrar em 2026, mas naquele dia, lá em 2023, eu estava falando de 2024, que precisava crer que Deus iria guardar em 2024. Falei também naquele dia que era necessário santificar-se. Nós vimos aqui que a palavra foi santificai-vos, versículo 5, e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus estava dizendo: vocês precisam santificar. Aqueles que ficaram no deserto e morreram, eles preferiram desobedecer a Deus, e por desobedecerem morreram no deserto. Quando você se santifica, você procura fazer a vontade de Deus. Em 2024 a gente precisava se santificar, e agora para 2026 vamos precisar também. Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, ele disse sobre a sua igreja, sobre seus discípulos: santifico, eu não oro que tu os tires do mundo. Isso está lá em João 17, 15 a 17. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus sabia que os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo para sobreviver naquele mundo daquela época, e nós também hoje precisamos que o Espírito Santo nos encha para que a gente possa sobreviver e vencer 2026. Então creia, santifique-se, mas também lá em 2023 eu compartilhei que era necessário também se lembrar. A ordem foi: quando os sacerdotes parassem com os pés dentro d'água no Rio Jordão, o Rio Jordão iria se abrir, e eles caminhariam até o meio do Jordão e ficariam parados até que todo o povo passasse com o pé seco. Não é o pé na lama, mas o pé seco. Deve ter feito até poeira. Mas Deus disse: da onde os sacerdotes pararam, era para um homem de cada tribo pegar uma rocha para fazer um tabernáculo no acampamento do lado de lá. E eles fizeram isso. E por que eles tinham que fazer isso? Porque lá na frente, isso está lá em Josué 4, 21 a 24, e ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando os vossos filhos perguntarem a seus pais, em tempos vindouros, lá na frente, dizendo: o que significam estas pedras? Então fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca, pois o Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós. Então eles precisavam se lembrar. Lembra que a gente contou algumas bênçãos de 2025? Porque a gente precisa se lembrar. A gente precisa se lembrar, senão a gente esquece. Então,
Até aqui foi apenas um lembrete de 2023 para 2024, agora eu vou começar a pregar. O versículo que eu quero compartilhar com vocês é a questão, uma pergunta: a quem você está seguindo? A quem você está seguindo? E é uma pergunta que a gente vai ter que fazer o ano inteiro. Eu não estou falando das nossas redes sociais da igreja. Eu fui pesquisar hoje o canal do YouTube, onde essa mensagem vai ser colocada, e onde estão todas as outras mensagens, são mais de 500, entre mensagens, lives de quinta-feira, as de terça não, as de terça a gente apaga, mas as de quinta-feira estão lá, os cultos estão lá, e são 339 inscritos nesse grupo do YouTube. Se você não está, eu te convido. E durante o ano de 2025, eu não tinha feito essa pesquisa ainda, foram 8.696 visualizações. 8.696 visualizações. É claro que alguns entram e ficam lá alguns minutos e saem, mas alguns assistem até o final. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho e assim que a gente entrar ao vivo, o seu YouTube vai te avisar. Não estou falando também do canal da Nazareno Adelaide, onde a Jaqueline coloca as aulas ela começou em Lucas, foi colocando cada semana do estudo de Lucas de domingo de manhã. E aí depois foi Atos, na escola bíblica também, e ela foi pondo cada semana um resumo daquele capítulo. São 36 inscritos nesse grupo. Eu te convido a se inscrever lá. Eu não contei quantos vídeos são, mas foram 1.536 visualizações. Não estou falando também do aplicativo da Nazareno, que temos 115 pessoas. Aliás, esse ano a gente precisa dar uma agitada nesse aplicativo, porque está faltando muitas informações dos que se inscreveram ali, mas todas as mensagens estão lá, desde que começamos o aplicativo. Tem 115 pessoas. E o aplicativo tem muitos recursos. Recentemente tivemos que mudar o jeito de avisar vocês das coisas, porque o WhatsApp mudou as regras. E agora, com as eleições, vão começar de novo aquelas proibições de grupos e tudo mais. Então, o aplicativo, a gente que manda. O governo não tem nada a ver, o STF não tem nada a ver com o nosso aplicativo. Então, se inscreva, instale. Não estou falando também do Instagram da Adelaide, onde temos 101 seguidores. Eu também não estou falando, te perguntando de quem você segue, não estou perguntando dos canais, dos pastores, dos grupos que você segue. Eles vão te influenciar para o bem ou para o mal, dependendo de quem você segue. Moisés tinha morrido. E agora Josué, que é a pessoa escolhida por Deus para dar continuidade, para levar o povo para dentro da terra prometida. E Deus disse: olha, nesse dia eu vou começar a te engrandecer diante do povo. O líder agora é Josué. Mas nesse capítulo não está dizendo: povo, a partir de agora vocês vão seguir Josué. Não é isso. Josué também tinha seus auxiliares, seus guerreiros. Tinha também os sacerdotes, os levitas. Mas nesse capítulo nós também não estamos encontrando Deus dizendo: vocês vão seguir os sacerdotes, ou vocês vão seguir os levitas, que eram os responsáveis pelas canções, pela música,
pelo ensino e outras coisas. Olha ali versículo 2 e 3 do capítulo 3 de Josué. Diz o seguinte: e sucedeu que depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Quem estava liderando a procissão? Quem? Os sacerdotes e os levitas. A ordem não foi: vocês vão seguir os sacerdotes e os levitas. A arca era a representação da presença de Deus. Olha o que diz o versículo: e a seguirão. O povo tinha que seguir, não eram os sacerdotes, não eram os levitas, era para seguir a arca. Então, em 2026, não siga sacerdotes, pastores, apóstolos, profetas, levitas, grupos com banda, grupos com músicas que vão surgir e vão ser cantadas nas igrejas. Acompanhe, mas você precisa seguir a arca da aliança, a presença de Deus. Se você seguir a presença de Deus, você não vai se decepcionar. Você conhece na Bíblia sacerdotes que fizeram coisas erradas. Alguns eram péssimos pais. O Eli foi um deles. Mas você vai encontrar também levitas que deram péssimos exemplos. Se você olhar a parábola do bom samaritano, o sacerdote passa pelo homem machucado e passa ao largo, porque se ele tocasse no homem e o homem tivesse morto, ele ficaria impuro. Ou se estivesse sangrando, ele ficaria impuro, não poderia fazer nada no templo. E olha que as pessoas esperavam muito tempo, até a data que eles eram sorteados para participar no templo. Já pensou, justo no dia dele, ele vê um homem no caminho e chega perto e agora estou impuro. No meu dia não vou poder participar. Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, ou talvez nunca vou ser chamado de novo. O levita, a mesma coisa, se ele se tornasse impuro por chegar perto de alguém morto, ele ia ter que dizer: não vou poder tocar hoje, não vou poder assumir a minha vez de participar do louvor. A Bíblia não está dizendo: vocês vão seguir o sacerdote, vocês vão seguir Josué, ou os 12 de Josué, né? Tem igreja que falam muito: eu sou um dos 12 do pastor. E aí algumas mulheres dizem: eu sou uma das 12 da pastora, né? Porque o pastor cuida de 12, aí cada um dos 12 cuida de mais 12. Mas quem diz: eu sou um dos 12 do pastor, eu sou lá de cima. A Bíblia não fala para seguir um dos 12 do Josué também. A Bíblia fala: vocês vão seguir a arca. Então siga a presença de Deus. Siga a presença de Deus em 2026. Ele não vai te decepcionar. Obedeça. E a segunda e última coisa que eu quero falar para vocês, além de quem que você está seguindo, a segunda coisa é cuidado com a presunção. Presunção tem 2 sentidos, mas um deles é quando a pessoa acha dela mesma mais do que ela é. A
Pessoa presunçosa, ela acha que ela é muita coisa, mas na realidade ela não é muita. Ou você pode usar a autoconfiança. Pessoa que confia muito nela mesma. Eles vão entrar na terra prometida. Você conhece a história? Se você não conhece, leia Josué quando chegar em casa. A primeira cidade era Jericó. Deus deu toda a orientação, como é que eles iam vencer Jericó. Eles tinham que rodear a cidade, foram vários dias, sem falar nada. E imagina todo esse povo, sem falar nada, rodeando Jericó, que não era uma cidade pequena. Já pensou você aguentar ficar em silêncio, só as trombetas fazendo barulho, e você não falar nada? Não consigo pensar o Fabrício sem falar. A Dani já testemunhou aqui que ela não conseguia parar de falar. Agora imagina, a ordem era, não é para falar nada, era para rodear a cidade. Fizeram a primeira, a segunda, a terceira, fizeram toda a sequência, aquelas vezes todas. Na última vez gritaram e as muralhas caíram, eles entraram e venceram. Deus nos chama para vencer lutas em 2026, mas cuidado com a presunção. Por que com a presunção? Sansão passou por isso. Lembra que a Dalila foi seduzindo, perguntando qual é o segredo da sua força. E ele enrolava, e ele contava uma mentira, e ela fazia aquilo que ele falava, e chamava os inimigos, e o Sansão levantava e vencia todos. Até que ele ficou tão zangado, tão impaciente, que ele contou o segredo dele que estava nos seus cabelos, que não podiam ser cortados, porque ele tinha um voto de Nazireu. E diz a Bíblia que quando a Dalila avisou dessa última vez que os inimigos estavam chegando, isso está lá em Juízes 16, 20, a Bíblia diz que Sansão se levantou e disse: eu sairei como outras vezes anteriores e me sacudirei. A presunção de Sansão era: eu vou vencer de novo. Mas o restante do versículo 20 diz: e ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado. Das outras vezes ele venceu porque o Senhor estava com ele. Mas agora que o cabelo dele foi cortado, porque ele não podia cortar, havia um voto. Deus tinha saído. Mas ele estava achando que ia vencer de novo. E ele foi preso, seus olhos foram furados, e ele virou palhaço no meio da festa. Depois que eles venceram a guerra de Jericó, tinha uma outra cidadezinha, a cidadezinha bem pequena. Olhe lá Josué, vou parar com esse texto, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 2 e 3. Eles chegam a uma cidadezinha pequena. Qual o nome da cidade? Está escrito aí? Josué capítulo 7, versículo. Qual o nome da cidade? Está ali. E Josué enviou homens de Jericó para Ai. Até o nome da cidade era pequeno, Ai. Acho que o pessoal falava: ai, que cidade pequena. Devia ser uma cidade de primeira. Se você engatar a segunda, você já passou a cidade faz tempo. Então você tem que ficar em primeira. Ai, olha o nome da cidade. No lado leste de Betel. Josué lhes falou dizendo: subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fatigue para lá,
pois eles são poucos. Versículo 4. Assim, cerca de 3.000 homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. A cidade era pequenininha, mas a presunção, a gente já venceu Jericó, cidade fortificada, nós vencemos Jericó, a gente vai vencer com o pé nas costas. Presunção. Em 2026, não siga o pastor, não siga a pastora, não siga a igreja, não siga os levitas dessa igreja ou de outra igreja, os pastores dessa ou de outra igreja. Siga a arca da presença, a arca da aliança. Siga a Deus. Você não vai se decepcionar. Mas seguindo a arca, cuidado com a presunção. Já sei como funciona, já sei como orar, já sei como resolver esse problema, já sei como vencer mais um mês, já sei como resolver esse problema da família. Continue humilde, continue. Se eles tivessem perguntado para Deus, e aí? Pode ser que Deus teria dito, não pode mandar 3.000, 2.000 que vocês vão vencer. Eles teriam ido com 2.000 e venceriam. Mas a presunção, a gente já sabe, a gente já está assim, forte. Continue humilde diante da presença de Deus. Jejue. Há muitos anos atrás, quando a gente começou o jejum aqui, o Bruno era adolescente ainda, jovenzinho. E aí ele decidiu, e ele falou, estou jejuando pão. Porque eu ganho pão, eu estou trocando por broa. Aí a pastora disse, Bruno, broa é pão também. Lembra, Bruno? Acho que nem lembra mais, né? São aqueles causos que a gente não esquece. Tem gente que fala, vou jejuar jiló. Aí você pergunta, você gosta de jiló? Não, não gosto. Então não é jejum, gente. Mas você pode jejuar. Tem gente que só fala, não, jejuar é só comida. Tem gente que até radical diz, nem água não pode beber. Aí você fala, então nem engole saliva. Não tem, você vai decidir como jejuar. Teve um jejum que a gente fez aqui, a gente fez vários. Eu lembro de alguém que reclamou porque foi fazer jejum de chocolate e todo lugar que ia alguém dava chocolate. Chocolate para você, a pessoa agradecia, levava para casa e dava para mais alguém. Chegava na empresa, bolo de chocolate. Chegava não sei aonde, chocolate. Ela tinha que dizer, não, obrigado, mas você gosta. Mas quando você jejua café, olha, vai aparecer um monte de cafezinho para você. É sempre assim. Escolha algum tipo de jejum. Eu lembro uma vez que fizemos jejum de murmuração. Foi um período longo que a gente fez e era jejum de murmuração. Era para não ficar reclamando. O carro quebrava, não era para reclamar do carro quebrado. O marido fez coisa errada, deixou coisa molhada na roupa, no sofá, na cama. Não era para reclamar do marido. Foi um jejum de murmuração, e teve uma irmã que ficou zangada, ela disse que foi pesado demais, porque ela murmurava bastante. Jejue. Em 2026, siga a arca, a presença de Deus, mas fique humilde. Pergunte para Ele, antes de tomar suas decisões. Tem gente que às vezes vai pedir ajuda, porque a coisa já, como dizem, já azedou o pé do frango, né? A coisa já estragou. Dá vontade de dizer, mas por que você não pediu oração antes de decidir? E a gente pergunta, mas você perguntou para Deus antes de tomar a decisão? Então, cuidado com a presunção. Que Deus te abençoe em 2026. Vamos ficar em pé. Vamos orar.
Ó Deus, obrigado porque chegamos à tua casa hoje. Talvez alguns aqui receberam um convite para estar em outro lugar, em alguma reunião de família, mas decidimos chegar à tua casa para estar nesse culto, ouvir a palavra, orar, agradecer. Abençoa, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez em 2025. E agora, Senhor, pedimos por 2026. Abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, abençoa, Deus, os casais, abençoa, Deus, os pais, com as decisões com seus filhos. Abençoa, Deus, as esposas, que o Senhor dê a elas, Senhor, muita sabedoria no dia a dia da casa. Para os pais também, sabedoria para, ó Deus, conduzir a família. Para cada um aqui, para os filhos, Senhor, abençoa a tua igreja. E nós te agradecemos e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em 2026 não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor já foi na frente. Que a gente saiba te seguir. Amém.